Montagem de molécula, parte 2. E o objetivo dessa aula será compreender como as principais moléculas usadas no estudo da química do ensino médio são formadas. Aqui estão as conclusões da aula anterior, onde eu coloco para vocês que nós devemos sempre seguir a regra dos octetos para montar as moléculas e só usamos ligação dativa, expansão de orbital e exceção à regra dos octetos com menos de 8 elétrons de valência para alguns átomos. Essas são as instruções para a correção da nossa aula. Primeiro, saber que os elementos que estão na mesma coluna tendem a fazer o mesmo tipo de ligação química. Hidrogênio está na coluna 1A, berílio na 2A, boro na 3A, carbono e silício 4A, nitrogênio, fósforo e arsênio 5A, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio 6A, flúor, cloro, bromo e iodo 7A. Vai aparecer ao longo da correção da atividade uma legenda, onde eu marquei de amarelo ligações duplas obtidas a partir de expansão de orbital, e que podem ser representadas também pela ligação dativa, que é uma setinha ou coordenada. De rosa, os átomos estáveis com número ímpar de elétrons. De azul, ligação tipicamente dativa. E verde, átomos que estabilizam com um número menor que 8 elétrons de valência. Essas são as substâncias simples que eu pensei para vocês, sendo que fósforo branco, fósforo vermelho, diamante, grafite e enxofre não estão representados aqui, porque as questões de vestibular e do ensino médio muitas vezes não pede a representação dessas moléculas, pede o entendimento delas, mas não a representação. Então, eu farei uma outra videoaula para mostrar essas moléculas especificamente para vocês. Aqui nós temos as fórmulas de Lewis estrutural e molecular de substâncias simples da coluna 7A. Igual eu disse para vocês anteriormente, como esses elementos estão presentes na mesma coluna, eles tendem a reagir da mesma forma. Portanto, as substâncias simples desses elementos estabilizam com 8 elétrons de valência, seguem a regra dos octetos, fazendo ligação simples. Aqui nós temos o oxigênio fazendo ligação dupla para estabilizar o octeto na molécula de ozônio e na molécula de oxigênio gasoso. Sendo que na molécula de ozônio a gente tem também uma ligação dativa, tipicamente dativa. E na molécula de nitrogênio nós temos uma ligação tripla. A molécula de fósforo branco, P4, os átomos presentes nelas também seguem a regra dos octetos, porém o formato da molécula é diferente dos que a gente viu até agora. E aqui nós temos algumas substâncias compostas importantes. Algumas moléculas que têm enxofre, ácido sulfúrico, que o enxofre sofre expansão de orbital, e o ácido sulfídrico. Não temos exceções à regra dos octetos aqui, com essas moléculas de carbono, como vocês podem ver, sendo que o metanal, que é a primeira molécula, e o metano, que é a última molécula, ou terceira molécula, que vocês estão vendo aí, são compostos orgânicos. E os compostos orgânicos são formados por uma cadeia de carbonos ligados entre si por ligações covalentes, simples, dupla e tripla. Aqui nós temos o monóxido de carbono, que é uma molécula formada por uma ligação dupla e uma ligação dativa proveniente do oxigênio, sendo que na fórmula estrutural fica semelhante a uma ligação tripla, né? A água e a água oxigenada seguem a regra dos octetos e usam de ligações simples. A água oxigenada, ela tem 2 oxigênios ligados entre si, o que gera uma instabilidade muito grande, por isso a água oxigenada se decompõe facilmente em água e oxigênio gasoso, através de catalisador, enzimas sanguíneas, que são catalisadores também, luz, calor. Nós temos aqui as moléculas de óxido de nitrogênio, N2O, NO2 e NO. O N2O tem uma ligação dativa, o NO2 também,
e o NO não. A molécula de NO2 e de NO tem um número ímpar de elétrons em torno do nitrogênio, mostrando que o nitrogênio foge à regra dos octetos para formar algumas moléculas, ficando estável com número ímpar de elétrons. A amônia, que é uma molécula muito importante no estudo da química do ensino médio. O nitrogênio que segue a regra dos octetos, estabiliza com 8 elétrons de valência, e a fosfina. Fósforo pode sofrer expansão de orbital, que a gente pode ver aí no ácido fosfórico e no ácido pirofosfórico. O hidreto de berílio e o hidreto de boro, que são moléculas onde o berílio e o boro fogem à regra dos octetos. Berílio é um metal, estabiliza com 4 elétrons, e boro é um ametal, estabiliza com 6 elétrons de valência. Bom, encerramos aqui a nossa correção. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.